com a autorização dada por vocês para poder gravar essa aula. Então, a gente vai gravar para vocês estudarem depois tudo que eu vou falando. Se caso pintar, você já sabe como é que funciona aqui, né? Vamos fazer que nem na sala de aula, né? Se caso pintar uma dúvida durante a minha explicação, você abre o teu microfone e me interrompa, me pergunte, que a gente discute sobre o tema, ok? Vamos lá, então. Nós paramos nesse slide aqui na semana passada. Creio que todos vocês estão conseguindo ver o slide aí. E eu explicava na última aula que a relação antígeno-anticorpo, em todo o processo patogênico, ele é, na realidade, a terceira linha de defesa do corpo. As duas primeiras, recapitulando, nós temos a linha inata, cabelo, pelo, cutícula, unha, saliva, suco gástrico, lágrima, cera do ouvido, sebo, suor, enfim, né? E a segunda linha, que é a linha celular, ou seja, a fagocitose, o ato do indivíduo, digamos assim, comer, a bactéria comer o inimigo que está infectando você, no caso. E a terceira linha, que há uma intensa participação celular, evidentemente, é a linha de produção dos anticorpos, que é a imunidade humoral ou específica. As duas primeiras, a imunidade inata e a imunidade celular, ou fagocítica, a fagocitose, é a imunidade geral não específica. A imunidade específica seria a imunidade humoral, aquela que ocorre participação dos amados anticorpos. O anticorpo é uma molécula, é uma proteína, recapitulando, e o anticorpo ele vai ter afinidade química com um determinado antígeno. O que é o antígeno? Também é uma molécula. Tá? Proteína, polissacarídeo, etc. Tá? E essa molécula, ela é, como eu citei na aula passada, a característica, a carteira de identidade de um invasor. O nosso, nós temos a nossa carteira de identidade, os nossos antígenos, né? Como eu citei na aula passada, o antígeno que caracteriza o nosso sangue, no meu caso, é o tipo A. Tem pessoas com sangue B, sangue AB, sangue O bombaim, enfim, RH positivo, RH negativo, são antígenos específicos. Então, todo ser vivo tem um antígeno próprio. E quando um ser vivo invade o nosso corpo, bactéria, vírus, fungo, protozoário, babá, ele também vai ter o antígeno, que são estruturas proteicas de superfície, e essas estruturas, elas não são, graças a Deus, quimicamente compatíveis com o nosso corpo. Por isso, esses invasores são reconhecidos. Tá? Então, fizemos a introdução da aula, vamos ao que interessa. Resposta imunológica primária. Vamos lá. Aqui, não é rest in peace, né, morto, é RP, né, resposta imunológica primária. Se você não tivesse, é morre mesmo. Com perdão da ilustração, que não está muito legal, mas vamos lá. Você tem aqui, deixa eu pegar a minha canetinha, bonitinha, com a corzinha, vai de vermelho mesmo, cor mais feia da face da Terra. Tô bem. Então, mas será o Benedito? Cor vermelha. Aí, muito bem. Então, aqui, tudo isso daqui é a célula principal sentinela do nosso corpo. O glóbulo branco que está 24 horas nos protegendo, que se chama macrófago. O macrófago é a célula que faz fagocitose. Vou fazer pontilhado aqui para você ver que está acontecendo uma fagocitose aqui. Ou seja, o macrófago está indo comer a bactéria que está num tamanho absurdamente grande. Ali é uma ilustração totalmente fora da proporção real, mas é só para você entender. Então, essa bactéria que invadiu o corpo, pode ser um vírus, pode ser um protozoário, enfim, um agente infectante, um agente patogênico. Quando este agente patogênico invade o teu corpo, o macrófago que está nos nossos olhos, nas nossas lágrimas, na linfa, junto com os linfócitos, na bolha que você formou, não estoure bolha nunca,
na espinha, na sua boca, na sua cutícula, nos seus órgãos genitais, no seu ânus, nos seus ouvidos, nos seus olhos. Os macrófagos estão nas áreas, no nariz, eles estão nas áreas que são vulneráveis à entrada de micro-organismos, áreas fisicamente vulneráveis. Então, os macrófagos estão ali de prontidão. Tá? Então, se um inimigo entra no teu corpo, em 99,99999% dos casos, o macrófago vai fazer a fagocitose, vai comer o indivíduo e vai matar o indivíduo. O problema é justamente quando o inimigo em questão, esse agente infeccioso, ele tem a capacidade de se multiplicar com maior velocidade do que o macrófago consegue fazer fagocitose. Duas possibilidades vão acontecer nesse caso. Primeira, o indivíduo vai criar a linha de defesa, ou seja, a linha do processo inflamatório, ele vai criar essa linha do processo inflamatório, vai conter a proliferação do inimigo e vai matar o inimigo. Exemplo, uma espinha. Tá? Então ele forma o pus lá, beleza, impede com que o inimigo se prolifere, se dissemine no corpo, e a partir daí ele controla o sistema sem precisar produzir anticorpo. No entanto, existem micro-organismos, existem situações em que a tua imunidade está baixa, você é uma mulher que está menstruada e anda descalço num chão gelado, mamãe gritou para você, ô, Jeremilda, não ande descalço no chão, menina, você está menstruada. E você, aquela gatinha que joga a cabeça para trás para ver se o cérebro pega no tranco, grita para ela e diz assim, ai mãe, que saco. Sua mãe, você tem que ir lá e dar um abraço e um beijo nela, porque ela está te protegendo. Sábia, choque térmico no pé pode facilitar a entrada de micro-organismos, pode pegar infecções. Estou dando um exemplo comum, isso é comum acontecer. Aquele rapaz que se acha um atleta, vai jogar bola, chega com o corpo todo suado, quente pra caramba no corpo, aí abre a geladeira e pega aquele bafo gelado no corpo. Ah, eu sou fodão. Não, você é burro. Não pode fazer isso. Tá? O choque, eu estou dando um exemplo de choque térmico. Existem vários exemplos, várias situações onde a tua imunidade pode cair. E a partir daí, os macrófagos não vão dar conta do recado. Não vão conseguir impedir a reprodução do agente patogênico. Quando isso acontece, o agente patogênico se multiplica em maior quantidade e os macrófagos que estão tentando desesperados evitar com que esses caras se proliferem, que eles invadam o teu corpo, que ferrem com você, que te deixem doente, o que o macrófago faz? Continua fazendo fagocitose, só que, dessa vez, como tem mais inimigos do que é possível esses indivíduos conterem, mesmo com um processo inflamatório, o macrófago, você já está doente nessa altura do campeonato, ele vai gerar um vacúolo digestivo depois de comer vai gerar o vacúolo. Deixa eu apagar o resto aqui, só para ficar mais fácil para vocês verem. Aí, ele vai comer a bactéria e dentro do vacúolo gerado, essa bactéria, tem gente chegando aí, essa bactéria, então, vai ser destruída. Resultado, os fragmentos proteicos dessa bactéria destruída, tá? Ou seja, quem? O antígeno. O antígeno bacteriano, tá? Vai, então, ser apresentado por uma fração proteica conhecida, vou escrever aqui no canto do slide, como MHC. Do inglês major, histocompatibility complex. Major histocompatibility complex. Por isso, esta molécula é chamada de MHC. O MHC está representado aqui em azulzinho, aqui, essa molécula azulzinha. Tá? Traduzindo para o português, MHC, Major Histocompatibility Complex, significa
complexo de histocompatibilidade principal. Vou repetir, para você ter tempo de anotar, caso você esteja fazendo as suas anotações. Complexo de histocompatibilidade principal. Muito bem. Isto significa tecido. Então, você vai formar, na realidade, o macrófago com o antígeno do inimigo, ele vai formar um complexo compatível com o tecido. Legal. Por isso, complexo de histocompatibilidade. Alguns livros adotam o termo molécula de histocompatibilidade, mas a tradução MHC é complexo de histocompatibilidade principal. Legal? Muito bem. Feita essa reação química entre o MHC e o antígeno, ou seja, o complexo MHC, vamos chamar de MHC só, formando o complexo MHC, antígeno MHC, esta célula macrófago passa a ser uma célula apresentadora de antígeno. E para quem que ela vai apresentar? Para o chefe geral do sistema imunológico do corpo, a principal célula de defesa do corpo, chamado linfócito T helper, linfócito T auxiliador ou célula linfocítica CD4. Linfócito CD4. Muito bem. Isso quer dizer que o macrófago, quando comeu os inimigos por fagocitose, fragmentou o inimigo por ação enzimática, evidentemente, e aí apresenta para o ilustre linfócito CD4 o complexo MHC, que é o complexo de compatibilidade principal com fragmentos do inimigo. Fragmentos esses que a gente está chamando de antígenos. São os antígenos dos inimigos. Aqui representado pelo hexágono, pelo losango vermelhinho. Muito bem. Então, a relação é esta aqui. O macrófago, então, apresenta a relação complexo MHC antígeno. Apresenta para quem? Para o linfócito helper. Legal. Então, o linfócito helper, a partir daí, começa a fazer, uma síntese de proteínas. Essa síntese de proteínas vai produzir uma proteína chamada gremioleucina. Tá bom? Interleucina, o nome dela. Que nojo. Vai lá. Interleucina. A interleucina, já que o prefixo maldito inter significa entre, ou seja, nunca de ponta, sempre meio termo. Enfim, o prefixo inter significa entre, ou seja, é uma proteína sinalizadora parácrina, porque você está tendo o quê? Uma célula sinalizando outra. Então, se uma célula está sinalizando uma outra célula vizinha, você tem uma sinalização parácrina, como eu já expliquei para vocês em sala de aula. A partir daí, o que vai acontecer? Apagando aqui esses rabiscos iniciais. Quando o linfócito CD4, linfócito helper, vou escrever aqui para você, linfócito helper, que em inglês significa auxiliador. Por isso, auxiliador aqui. Então, linfócito helper, que é o linfócito T4, CD4, o auxiliador. Principal célula de defesa do corpo humano. Quando esse linfócito helper, então, produz as interleucinas, por que ele produziu a interleucina? Para estimular dois grupos de células da tua medula óssea e do teu sistema linfático. Células de defesa. O linfócito T matador, que você vai encontrar no livro do Robbins como linfócito. Nossa Senhora. Isso é um K, tá, pessoal? É um K. Linfócito killer. Como é bom escrever em mouse. Quem rir da minha desgraça vai reprovar em patologia. Não pode rir. Linfócito killer. Muito bem.
Então, na patologia lá do Robin, você vai encontrar linfócito killer. Aqui está linfócito matador, parece de Portugal. Muito bem. O linfócito B, estimulado pela interleucina, vai crescer, se multiplicar e se transformar no plasmócito. O linfócito killer, estimulado pela interleucina, vai crescer e se multiplicar e vai virar um linfócito ativado, linfócito killer ativado. O linfócito B ativado, B de bursa de Fabricius, né? Medula óssea. O linfócito B ativado passa a ter um nome específico, o amado e idolatrado plasmócito. Aqui, então, o linfócito B ativado se transforma em plasmócito. Tá? O linfócito T ativado se torna linfócito T ativado. Ele vai ter o mesmo nome. E aí, bicho, o que vai acontecer? O linfócito B foi ativado pela interleucina e no português claro funcionou assim, ó. O linfócito helper, que é o chefão, este cara aqui que eu vou marcar com X, o linfócito helper diz assim para o linfócito B: ô bicho, nosso inimigo é formado por essa proteína aqui. Então a interleucina, na prática, ela dá uma receita através da sinalização MHC aqui, do macrófago pro linfócito, e essa interleucina, na prática, ela é uma receita culinária para o linfócito fabricar um anticorpo, linfócito B. Então o linfócito B é a célula, o glóbulo branco produtor de anticorpos, na forma de plasmócito. O plasmócito produz os anticorpos. Muito bem, legal. Então, por um lado, a interleucina produzida pelo linfócito helper, ela vai, então, ativar o linfócito T, por um lado, o killer, o matador, e o linfócito B, por outro lado. Vai ativar essas duas linhas de defesa. Falando do linfócito B, o linfócito B, estimulado pela interleucina, vai crescer, se multiplicar, se transformar no plasmócito, e uma vez transformado em plasmócito, ele passa a produzir anticorpos que são proteínas exclusivamente produzidas para destruir o inimigo que invadiu aquele momento, que no caso, nesse nosso exemplo aqui, seria a bactéria fulana de tal. Tudo bem por enquanto? Já sabe, se tiver dúvida, me pergunte. Então, continuando, já que ninguém se manifestou, o linfócito B, repetindo, é estimulado pelas interleucinas do linfócito helper. A partir daí ele amadurece. Vamos lá, Fernanda? Vamos fazer tudo de novo. O macrófago come parte dos inimigos lá e apresenta o antígeno no complexo MHC. Muito bem. Então, se no complexo MHC ele apresentou o antígeno, ou seja, um fragmento do inimigo, é como se ele chegasse e fizesse assim para o chefe. Vamos fazer de conta, Fernanda, que eu sou o macrófago e você é o linfócito, o linfócito helper, o chefe, o chefão. Então, eu, soldado macrófago, me apresento para a minha general, a general Fernanda linfocítica. Tá? E aí, quando eu apresento para a Fernanda, eu entrego para você, Fernanda, já que você é o linfócito helper, auxiliador, eu entrego para você uma orelha do inimigo. Então, eu estou te dando a prova que nós estamos sendo invadidos, porque eu arranquei a orelha do inimigo. A orelha seria quem? O complexo MHC antígeno. Seria o fragmento do inimigo grudado no MHC. Então, eu estou dando a prova cabal que nós estamos sendo invadidos. Só que essa invasão, ela é uma invasão severa, uma invasão virulenta. Então, ela está provocando uma patologia aguda. E, a partir daí, então, a gente precisa dar resposta. A gente precisa resolver esse problema. Então, no momento que eu te provo que eu estou, porque você só vai trabalhar, você que é o linfócito, Fernanda, você só vai trabalhar se eu, macrófago, te apresentar o MHC com antígeno. Você vai ficar de boa ali, só observando. Porque, na maioria dos casos, a imunidade inata e a imunidade celular não conta no recado. Só quando há uma virulência, uma deficiência imunológica. Enfim, motivos diversos para que o invasor comece a ferrar com você. Então, quando o invasor começa a ferrar, a imunidade celular e a inata não dão conta do recado, tu tem que produzir uma arma química
que vai destruir esse inimigo. E essa arma chama-se anticorpo. Mas para produzir o anticorpo, tu tem que produzir a arma química correta, que mata o anticorpo. É a mesma coisa. Não adianta tu jogar um inseticida em cima de uma aranha. A aranha não é um inseto, ela é um aracnídeo. E o produto chama-se inseticida. Ele mata insetos. Por essa razão, fazendo essa analogia, o que vai acontecer? O teu corpo precisa produzir a proteína de defesa, ou seja, anticorpo, correta contra o inimigo. Mas como que ele vai produzir? Ele vai se basear no antígeno. Tá? E quando o antígeno é apresentado por linfócito helper, auxiliador, o linfócito helper produz a interleucina, que é o sinalizador parácrino do linfócito B, que vai induzir o linfócito B a se transformar no plasmócito, e aí ele passa a saber produzir o anticorpo específico que anula, que destrói qualquer efeito relacionado ao antígeno do inimigo. Então ele vai, quando o anticorpo chegar a entrar em contato com esse inimigo, ele gruda no inimigo e destrói o inimigo. É assim que funciona. Só que o anticorpo não consegue dar conta do recado sozinho, ele precisa de um auxílio. Quem é o auxílio? A tropa de choque. Quem é? Apagar aqui. Quem é a tropa de choque? Agora do outro lado. Do outro lado. Fernanda, tudo certo, Fernanda? Entendido? Beleza. Então veja o outro lado da situação. O linfócito helper, o chefão, que eu estou circulando aqui, ele não só estimula o desenvolvimento do linfócito B para se transformar em plasmócito e aí produzir a nossa arma química mais valiosa, o anticorpo, mas também ele estimula o linfócito killer a ficar maior e mais forte. Ou seja, ele vai criar o chamado tropa de choque, o BOP. Tá? O BOP, o Batalhão de Operações Especiais do Sistema Imunológico. O que esse BOP vai fazer? Vai entrar para porrada. Ou seja, ele vai cercar o inimigo, vai liberar perforinas, que são substâncias que literalmente perfura, como se você jogasse ácido no rosto de uma pessoa que você não gosta. Joga ácido no rosto da pessoa. Tá? Assim que você está com raivinha das pessoas, você joga um ácido sulfúrico concentrado a 18 mol por litro. Joga na cara da pessoa. Eu acho que vai fazer algum dano. Então, o linfócito killer, ele vai produzir perforinas, está dizendo, elas perfuram o inimigo, destrói o inimigo. Enquanto isso, antes disso acontecer, o anticorpo produzido pelo linfócito B paralisou o inimigo. Opsonizou o inimigo, conforme a gente discutiu na aula passada. Então, ele coagulou o inimigo, deixou o inimigo parado. O inimigo não tem para onde sair. Então, é como se o anticorpo, vou falar uma bobagem agora só para você entender. É como se o anticorpo algemasse, prendesse os inimigos numa parede, e o linfócito killer vem com a metralhadora e fuzila todo mundo. E depois eles são fagocitados. O próprio linfócito matador fagocita, junto com macrófagos, etc., eles serão fagocitados, serão comidos. Tá? Então, a partir daí, você vai, então, ter a resposta imunológica dessa forma. Tá? Essa resposta imunológica primária vai permitir com que você produza anticorpos. Aí, numa outra turma que eu dou patologia, uma aluna perguntou para mim, professor, e a resposta imunológica secundária? Veja aqui, ó. Veja o que vai acontecer nesse momento. Quando o linfócito B ele é produzido para quê? Para aprender a fazer o anticorpo contra o inimigo, correto? Correto. Ele vai produzir o anticorpo contra um inimigo específico. No momento que ele produz o anticorpo contra um inimigo específico, contra esse inimigo específico, esses linfócitos B vão liberar os anticorpos, o linfócito T vai fazer o trabalho dele, os macrófagos vão auxiliar, neutrófilo, basófilo, enfim, todos os glóbulos brancos vão lá e pau. Então você vai se curar. Quanto tempo esse processo aqui vai levar para acontecer, para começar a produzir anticorpos? Quando você tem o primeiro contato com o inimigo pela primeira vez. Vai levar, em média, 72 horas. Essa é a imunidade primária. Tá? Vamos pensar aqui num inimigo estilo vírus da poliomielite. Vamos pensar. Da paralisia infantil, né? Vocês querem.
O vírus da poliomielite te dá 72 horas de prazo para você produzir anticorpos contra ele? Não dá. Porque antes disso ele vai te deixar paraplégico. Por essa razão, né, graças a Albert Sabin e colaboradores, né, a vacina, o que a vacina faz? O que a vacina faz? A vacina não deixa você ficar paraplégico, nesse exemplo. Por quê? Porque o que tem na vacina? O que é a vacina? A vacina é o quê? Meus queridos, a vacina é água mais quem? O antígeno do inimigo. Então, quando tu toma a vacina, água mais o antígeno, ou seja, fragmentos do inimigo, o que tu vai fazer com essa água e com essa vacina? Tu vai ativar quem? O linfócito T. E ativando o linfócito T, tu não tá doente, tu tomou uma vacina. Tá? Então, tu vai receber quem? Tu vai receber o MHC. Quem que é a vacina na realidade? É o MHC, bicho. É o MHC com antígeno. Então, tu não vai entrar, não vai passar por essa fase aqui, que é o contato direto com o causador da doença. Quando tu dá uma vacina para uma criança, aquelas gotinhas, estou dando o exemplo da poliomielite, que é um caso clássico. Quando tu dá uma vacina para uma criança de poliomielite, para ela não ficar paraplégica, o que vai acontecer? A vacina tem o próprio vírus fragmentado, como se essa etapa aqui, deixa eu voltar um slide para trás, e apagar essa rabisqueira que eu fiz aqui, como se essa etapa aqui, da apresentação do antígeno, acontecesse naturalmente. Só que não é o macrófago que vai te apresentar, é a vacina. Então, quando a vacina faz a entrada do nosso corpo, a entrada triunfal no nosso corpo, o que ela faz? Ela pula a etapa de tu ficar doente. Pula essa etapa aqui, ó. Pula essa etapa aqui. Então, tu já ativa a produção de interleucinas sem ficar doente. Tu não passa pela etapa em que o macrófago tem que apresentar o MHC. A própria vacina já é o MHC pronto. Então, tu pula a etapa de ficar doente. Resultado, tu não está doente, mas está produzindo os linfócitos T. Esses detalhes vocês vão ver na imunologia, através do fato de que você está produzindo as linfocinas ou interleucinas. No momento que as interleucinas, também chamadas de linfocinas, são produzidas, o linfócito B vai se transformar no plasmócito e ele vai produzir os anticorpos. IG é a sigla de imunoglobulina, que é o nome chique para anticorpo. Então, quando tu é vacinado, tu é protegido porque tu induz a resposta imunológica primária. Então, tu não fica doente, mas produz anticorpos como se tivesse ficado doente. A resposta imunológica secundária vai acontecer, por exemplo, quando o vírus da poliomielite verdadeiro, não o MHC, não a vacina, quando ele entrar no teu corpo, que já entrou, o que ele faz? Quando ele entra no teu corpo, ele vai dar de cara com quem? Com os plasmócitos. Os plasmócitos já foram guardados. Eles passam a se chamar células de memória, os linfócitos memory. E essa célula de memória vai fazer o quê? Ela já sabe como fabricar um anticorpo contra esse inimigo. Então a resposta não vai durar 72 horas. Vai durar aí 2, 3 horas. Tu entendeu por que a pessoa que tomou vacina contra polio se salvou de ficar paralítica? Justamente por quê? Porque quando o vírus entrou no corpo dessa pessoa, e entrou no meu, no seu, no corpo de quase todos nós, com exceção daquelas pessoas que infelizmente não foram vacinadas, né? Ele entrou e a pessoa não estava protegida. Porque no momento que a resposta imunológica secundária vai ser produzida, é porque o inimigo entrou no teu corpo, ele invadiu o teu corpo, só que o teu corpo já tinha sido treinado a produzir linfócitos maduros, ou seja, o linfócito B maduro, o plasmócito, e esse plasmócito maduro já está lá guardadinho na medula óssea, no sangue, na linfa, ele está lá guardadinho. Ele passa a se chamar linfócito de memória. Por quê? Porque ele é o linfócito B que antes foi estimulado a produzir anticorpos. Então, o teu corpo ele vai reagir patologicamente se você provocar um desequilíbrio aí nesse sistema. Tá? É fantástico esse processo. Aqui, uma visão generalizada. Aqui, olhem o gráfico aqui, meus amores.
Primeira exposição ao inimigo, ao antígeno, né? Então, tu tem uma resposta imunológica patati patatá. Tá? Segunda exposição ao antígeno, olha a quantidade de anticorpos que tu começa a produzir. Ela se torna maior na resposta imunológica secundária do que na primária, porque a primária está dizendo, é a primeira vez que tu recebeu. E aí, observe o que está acontecendo. Na secundária, tu já tem os linfócitos B, plasmócitos, né? Que agora são os linfócitos de memória, né? Que foram estimulados. Então, tu recebeu o antígeno, né? As linfocinas ou interleucinas, o linfócito estimulado ele vai se multiplicar. E aí ele vai produzir células de anticorpos e as células que produzem anticorpos também. Mas são as células de memória. Isso quer dizer que esses caras vão combater a doença naquele momento, vão produzir anticorpos, e esse aqui vão ficar guardadinho para um segundo eventual encontro com esses inimigos. E no segundo, esses caras já sabem produzir anticorpos. Então, é um grupo especial, um grupo secreto de defesa. Tá? A defesa os linfócitos, famosos linfócitos de memória. Aqui um detalhe sobre a estrutura do anticorpo, só para ilustrar, não vou cobrar isso aqui de vocês. E o mecanismo da opsonização que os anticorpos e o sistema complemento fazem nos inimigos. Então, a inflamação que eu já expliquei, pela via do ácido araquidônico, né? Nós vamos revisar a partir de amanhã, né? Ele facilita a fagocitose, o macrófago matando a bactéria, e ele vai induzir a morte da célula, ou seja, quebra, destruição ou lise celular. Pode haver ruptura, perfuração, solubilização, todos esses mecanismos aqui, este e este, são chamados de opsonização. A forma como o anticorpo atua, ele pode neutralizar, gerando fagocitose e inflamação, ele pode aglutinar, gerando inflamação, ele pode precipitar, gerando inflamação e fagocitose, ele pode ativar complemento, levando morte, inflamação, fagocitose e morte do mecanismo, do inimigo que nos invadiu. Então, você veja que aí entra a questão, para a gente dizer, está quase na hora, entra a questão grave relacionada a este filho de uma rapariga, que é o SARS-CoV-2, o causador da Covid-19. O SARS-CoV-2, ele é um vírus tão vagabundo, tão sem vergonha, que ele é destruído pela água e pelo sabão ou pelo álcool gel. E aí você fica pensando, porra, mas se ele é tão fácil de ser destruído, por que o corpo não tem facilidade de produzir um anticorpo específico? Essa desgraça é mutante, como os vírus da gripe são. Eles mudam a conformação estrutural da proteína. Então, cada vez que esse vírus entra em contato com você, ele pode te causar a doença, mas por vias proteicas diferenciadas. Então, toda vez que um novo vírus entrar, ele vai induzir essa resposta que eu expliquei para vocês. Por essa razão, é tão difícil de se criar uma vacina contra essa desgraça. Tá? Porque a vacina vai ser o quê? Eles vão ter que pegar amostras do vírus em questão, né? Fazer a preparação bioquímica, fragmentar, opsonizar o vírus em água, né? Tem que opsonizar o vírus em água e distribuir. Produzir uma vacina não é difícil. O difícil é você produzir a vacina correta. Esse é que é o problema. Produzir a vacina é uma coisa simples hoje, com a tecnologia que nós temos, é uma coisa bastante simples. Né? O procedimento operacional padrão de produção de vacina é simples. A diferença é quem está causando a doença. Se sofre mutação, se tem comportamento diferenciado entre uma pessoa e outra. Tá? Boa parte das pessoas, né, vamos falar seriamente com vocês aqui, boa parte das pessoas no mundo, talvez eu, vocês, todos, nós já pegamos o SARS-CoV-2. Nós já pegamos. Ficamos meio resfriados, uma gripe assim, leve, né? Espirros, né? Aquela coriza, aquela coisa, podemos ter pego já. Tá? A diferença é, você
tá com o teu corpo bem legal, você é grupo de risco. Eu, Poti, sou grupo de risco. Eu sou hipertenso e diabético. Eu sou grupo de risco. Tá? Então, é uma possibilidade de eu pegar essa doença? Já posso ter pego? Posso estar imunizado? Posso. Só que eu não vou fazer teste para saber, né? Ninguém faz, né? Tá? Pessoas com idade avançada, acima de 65 anos, né? Hipertensas, diabéticas, com doença prévia, doença coronária, insuficiência renal, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, enfim, as pessoas que são do grupo de risco, essas nós temos que ter uma proteção espetacular. Justamente por quê? Porque já tem uma deficiência imunológica em decorrência dessa patologia ou dessas patologias que essa pessoa já tem. Segundo o que eu soube aí, o rapaz que morreu essa semana, foram 2 que morreram, ele procurou o atendimento médico quando estava passando muito mal. Não pode. Se você sentir, né, alguma alteração no teu corpo, começa a ter aqueles sintomas tradicionais de gripe, começa a se sentir imprestável, tem febre alta, vai rápido para o hospital. Aí vão te dar hidroxicloroquina. Hidroxicloroquina mata o vírus. Muitos dizem que não mata, todo mundo já sabe que ela mata. Tá? Então está que curou muita gente. A diferença é, o hospital está trabalhando com hidroxicloroquina, o Costa está trabalhando, o municipal não. Não por coincidência, os 2 rapazes que morreram essa semana foram internados no municipal. Lamentavelmente. E ambos eram motoristas, lá, não sei, acho que de uma empresa, não sei de onde, acho que da Itaipu, não sei, ou do próprio hospital, não sei, né? Diz que eram motoristas. Né? O primeiro que morreu tinha complicações, o segundo eu não sei, então não adianta eu falar, porque eu não vou falar o que eu não sei. Né? Então, os casos que acontecem nesse processo, a patologia avança no corpo da pessoa, porque a pessoa não consegue se defender. O vírus, ele se distribui rapidamente. E ele provoca coagulação, né? Grande parte dos casos de pessoas que adquiriram a Covid, essas pessoas elas tiveram morte por coágulo, por trombose, né? Porque o vírus ele induz a coagulação. Lamentavelmente, ele induz a coagulação. E aqui, para finalizar, a inflamação crônica é uma inflamação de duração prolongada, falta de tratamento, né, doenças muito virulentas, exposição prolongada, doença autoimune, deficiência imunológica, que eu acabei de falar para vocês. Enfim, essas inflamações crônicas são normalmente resultados de sequências de inflamações agudas, né, e há inflamação aguda aqui para você. Né? Você não trabalha de forma correta na posologia, você cura mal a doença, pega de novo, né? Você depende da virulência, se o micróbio é muito, muito agressivo, muito virulento, né? Muitas vezes prolongados, a automedicação, uso de drogas, álcool, etc. Né? As características principais da inflamação crônica, que você entende aguda, você vai entender a crônica. O macrófago passa a ser a principal célula de defesa do corpo, por isso ele é chamado de superstar, né? Ele fica muito cheio de frescura e começa a diminuir os mecanismos de apresentação do MHC. Você passa a ter problemas de vascularização, ou seja, problemas no sistema circulatório, a angiogênese, tá? E começa a perder elasticidade. Células de glóbulos brancos começam a se infiltrar nos tecidos e o tecido começa a entrar em morte ou necrose. É a característica básica da inflamação crônica. Tá? Com isso, com esse ponto aqui, com esse tópico, eu encerro o conteúdo para a primeira prova e amanhã a gente começa a fazer a revisão, vamos esclarecer dúvidas, tragam as perguntas que vocês têm e lembrem-se, vamos corrigir o PatoQuest amanhã, tá bom? Vamos fazer a correção do PatoQuest, venham com o PatoQuest em mão para poder irem anotando os dados, as respostas, o porquê da resposta certa, do porquê da resposta errada. Fechou, meus queridos? Um resto de noite abençoado para vocês. Fiquem com Deus, se protejam
Boa próxima aula e nos vemos amanhã. Beijo no coração. Fui. Tchau, gente. Tchau, meus queridos. Vão com Deus. Um abraço. Boa noite, gente. Vão com Deus. Um abraço. Muito rock na veia, muita saúde.